Olá, vamos falar sobre estrutura de repetição, o uso do para e o uso do enquanto. Já foi ensinado para vocês sobre esses dois comandos, né? Então, que para a gente repetir uma determinada operação, a gente pode usar tanto o para quanto o enquanto. Mas quando que é melhor usar um e quando que é melhor usar outro? No exemplo 1 que a gente vai mostrar aqui, a gente percebe que esse bloco aqui faz a mesma coisa que esse bloco aqui, né? Então, por que um é diferente do outro? O que a gente está fazendo nesse bloco? A gente está contando simplesmente de 1 até 10. E nesse caso, quando a gente tem uma contagem sequencial, né, de um número inicial até um outro número final, a gente pode fazer isso com o uso do para, dizendo o seguinte, ó, para a variável que a gente declarou para contar, né? No caso aqui a nossa variável chama-se cont, mas poderia se chamar qualquer número. A gente vai contar de 1 até 10. E a gente vai simplesmente escrever o número que a gente está contando na tela. Com o uso do enquanto, a gente tem a mesma possibilidade, né? Contar de um número que começa em 1 e ele vai repetir essa contagem até que esse número seja menor ou igual a 10, né? E vai fazer a mesma coisa. Só que vocês viram que para a gente fazer a mesma coisa que o para fez com o enquanto, a gente precisa inicializar a variável de contagem, né? Com 1, e a gente precisa incrementar ela, né? Incrementar é somar mais 1, né? Enquanto que com o uso do para, a gente não precisa nem inicializar e nem incrementar, né? Porque a inicialização a gente já está fazendo aqui, ó. Então, ó, para a variável de controle, né? A variável de contagem de 1, né? Então já está dizendo que vai começar em 1 até 10, ele vai fazer o que a gente quer fazer. E a gente não precisa incrementar. Então, esse comandinho que a gente tem aqui, ó, no enquanto, ó, a gente não precisa repetir ele aqui. Por quê? Porque o para já faz isso automaticamente. A estrutura de repetição do para, ela já sabe que ela tem que incrementar. Ela já sabe que ela tem que somar mais um ou mais qualquer número quando ele encontrar aqui o fim para. Então, quando a gente quer repetir um determinado comando ou sequências de comandos, né, de um número até outro número, o para é muito mais econômico, né? A gente consegue fazer isso aqui, ó, simplesmente usando o para, ó, de 1 até 10, sem que eu precise fazer o cont recebe 1 e sem que eu precise fazer o cont recebe cont mais 1, né? Já no uso do enquanto, eu tenho que inicializar a variável e aí eu vou escrever. Então, enquanto essa variável, né, que eu inicializei aqui em cima, for menor ou igual a 10, faça, e aí eu escrevo a mesma coisa, e aqui embaixo eu tenho que incrementar, porque se eu não incrementar aqui embaixo no uso do enquanto, o enquanto não vai mudar o número, né, o valor dele, e aí ele vai sempre ter o valor inicial, que foi 1, e ele vai sempre continuar com 1, eu entro assim, então, numa repetição infinita, né? Então, esse exemplo 1 mostra que tanto com o uso do para, quanto com o uso do enquanto, eu consigo fazer a mesma coisa. Só que no enquanto eu preciso inicializar a variável e incrementar a variável dentro do enquanto, ó. Então aqui eu estou dentro do enquanto, ó, essa parte aqui, né? E no uso do para, eu não preciso inicializar, ó, não tenho esse cont recebe 1 aqui, ó, antes do para, ó. Eu não preciso fazer isso aqui, ó, colocar antes do para o cont recebe 1. Por quê? Porque eu já estou dizendo aqui, ó, de 1 até 10, né? Então, o de 1 até 10 é automaticamente dizer que ele começa em 1 e vai até 10, né? E eu ainda tenho uma parte opcional aqui do para, que é o passo, né? Então, significa o seguinte, ele vai incrementar a cada 1, a cada 2, né? Essa variável cont aqui, né? Quando ele chegar no valor, para ela mudar de valor, ele vai mudar do 1 para o 2, ou do 1 para o 3, ou do 1 para o 5. Né? De quanto em quanto ele vai mudar? Ele vai mudar de 1 em 1.
Então, ele vai mudar do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante até chegar em 10. Agora, se eu quisesse que ele mudasse de 2 em 2, eu poderia colocar aqui, ó, passo 2. Então, ele começa com 1, depois ele vai mudar para o 3, depois ele vai mudar para o 5, depois ele vai mudar para o 7. Então, está mudando de 2 em 2 porque eu defini isso aqui, ó, passo 2. Tá? Agora, se eu tiro esse passo 2, porque ele não é obrigatório, ele vai mudar de 1 em 1. Tá? Outra coisa, se eu quisesse contar de forma regressiva, né? Então, eu quero contar do 10 até o 1, né? De forma descendente, né? De 10 até o 1. Então, ele começa em 10 e vai até o 1. Só que nesse caso, ele tem que regredir, né? Então, ele tem que diminuir o valor, né? Então, aí, nesse caso, eu colocaria assim, ó, passo menos 1. Porque ele começa em 10 e aí depois ele precisa ir para 9. Então, como é que ele vai de 10 para 9? Diminuindo 1, ou seja, menos 1. Tá? Então, aí ele iria, ó, de 10 para 9, de 9 para 8, de 8 para 7, até chegar em 1. Né? Então, é assim que a gente faz uma contagem regressiva, né? Começando do maior valor até o menor valor, né? E aí diminuindo 1 ou diminuindo 2, enfim, de acordo com a necessidade que a gente tem. Tá? Um outro exemplo do uso do enquanto é esse exemplo aqui, ó. Então, nesse caso, eu quero repetir uma operação enquanto o número que for digitado seja diferente de 9. Nesse caso, eu não tenho como usar para. Por quê? Porque eu vou ler um número e eu quero que o programa fique repetindo essa leitura e escrevendo uma mensagem na tela enquanto o número lido for diferente de 9. Agora, quando o número lido for 9, ele vai parar de repetir e o meu programa vai encerrar. Então, neste caso, eu não posso usar o para, né? Porque como é que eu faria, ó? Para conte de x, né? De 1 até quanto? Mas eu não sei quanto, porque o número que eu vou ler é que vai determinar quantas vezes eu vou querer repetir. Então, eu não posso usar o para fazer uma repetição baseada no número que eu estou lendo. Então, aqui, ó, o número que eu estou lendo, ele começa com 0. E eu digo, enquanto o número for diferente de 9, faça. Aí imprime uma mensagem na tela para o usuário. Informe um número ou 9 para sair. E aí eu vou ler esse número. Se o usuário digitar nesse número o número 3, por exemplo, eu vou voltar lá para o enquanto e vou avaliar. O número que o usuário digitou, 3, é diferente de 9? É. Então eu continuo fazendo a mesma repetição até que o número que ele leu seja 9. Então, quando ele for diferente de 9, ele repete. Quando ele for 9, ele sai da minha repetição. Né? Então, esse tipo de necessidade eu não consigo atender senão com o uso do enquanto. Né? Eu só consigo atender com o uso do enquanto. Eu não consigo repetir dessa forma aqui com o uso do para. Né? Só que para eu repetir, ó, de um número fixo até outro número fixo, por exemplo, de 15 até 25, o mais fácil de eu usar é com o uso da estrutura para, né? Ah, mas eu posso fazer com enquanto? Pode, só que daí eu teria que dizer aqui, ó, conte recebe 15 enquanto ele for menor do que 25, e aí eu tenho que lembrar ainda de incrementar o conte, né? Então, eu consigo fazer com o enquanto a mesma coisa que eu faço com o para? Consigo. Só que o para uma estrutura, para uma repetição sequencial, ele é mais fácil, né? Porque eu não preciso inicializar, ó, aqui eu estou inicializando para usar o enquanto. Mas aqui eu não preciso inicializar, porque a inicialização já está na própria linha, ó. Então, começa num número e vai até outro número. E eu não preciso também incrementar, que é o que eu preciso dentro do enquanto. Ó. Então, o enquanto eu tenho que incrementar explicitamente, né? Eu tenho que escrever o código que faz o incremento do número, né? Que soma mais 1. E na estrutura para, eu não preciso escrever o código para ele incrementar, para ele somar mais 1.
Ele já faz isso automaticamente, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o uso da variável i, né? Aqui eu estava usando antes um cont, mas poderia ser a variável i poderia ser a variável i, né? Mas por que eu usaria a variável i ao invés da variável cont? Seguinte, variável é o nome que a gente dá para uma variável, ela é pessoal. Eu posso dizer qualquer nome, né? A variável pode ser o nome de uma pessoa, pode ser o nome de um carro, pode ser o nome de um smartphone, pode ser qualquer coisa. Mas por que geralmente quando a gente vai fazer um para ou a gente vai fazer um enquanto, a gente usa uma variável só com uma letra, né? Uma variável i, por exemplo, ó, i, né? Aqui eu teria que mudar também tudo para i. Ó, vamos supor aqui, ó, i, porque i é a primeira letra da palavra índice, né? Ou index em inglês, né? Index em inglês. Então, para eu não precisar escrever toda a palavra, eu uso apenas a primeira letra. E isso é uma forma econômica, digamos assim, de fazer uma programação escrevendo menos. Então, como o compilador, né, a linguagem de programação, ela não me impede de usar uma variável com apenas uma letra, e para mim faz sentido porque i corresponde a índice ou a index em inglês, então eu uso a menor variável possível, a letra i, né? E aí com isso o meu código fica extremamente enxutinho, ó. Então para i de 15 até 25 eu escrevo o valor de i na tela. Ah, mas pode ser cont? Pode ser cont. Pode ser o teu nome, pode ser o nome da tua mãe, pode ser qualquer nome, qualquer coisa que faça sentido para mim, né? Então, por que o i faz sentido para mim? Porque ele está relacionado à palavra índice, né? Que é alguma coisa que começa em 1, 2, 3, 4 e vai crescendo, né? Então, ao invés de eu escrever índice aqui na declaração, escrever índice aqui, eu economizo usando apenas a letra I. E isso é uma espécie de uma convenção, digamos assim, né? Muitos programadores adotam essa convenção, adotam esse método para que fique mais enxutinho, para ao invés de eu escrever índice, eu escrevo apenas a letra I. E aí com isso, o meu código fica menorzinho, mais fácil de eu alterar. Certo? É isso que eu tinha para compartilhar com você hoje a respeito de estrutura de repetição. Valeu!